Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos para mais um resumo da lição de jovens. Antes eu quero te pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e também, caso você não seja inscrito no nosso canal, que você se inscreva. Isso vai ajudar muito no crescimento do nosso canal e para que nossos resumos da lição de jovens alcancem mais jovens adventistas. Bom, a lição dessa semana ela teve como tema o Evangelho de Moisés. O Evangelho de Moisés, é isso mesmo. Se você estudou a lição dessa semana, você deve ter feito o mesmo questionamento que eu. Evangelho de Moisés? Mas espera aí, o Pentateuco é um evangelho? Afinal, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Será que existem as mesmas promessas, as mesmas doutrinas, os mesmos ensinamentos dos evangelhos, os 4, nos livros escritos por Moisés? Bom, a lição dessa semana teve como texto base o Salmo 103. E no Salmo 103 nós encontramos alguns textos que falam a respeito de nós bendizermos ao Senhor. E ali o salmista enumera uma lista de motivos para nós bendizermos ao Senhor. E ele vai citar que devemos bendizer ao Senhor por conta da sua aliança feita no passado. E Deus fez uma aliança com o povo de Israel. Você lembra disso? Deus chama Moisés no Monte Sinai, entrega a sua lei, e a lei era o símbolo da aliança de Deus com Moisés. Se o povo guardasse a lei, se o povo fosse obediente, Deus os abençoaria. Mas se o povo não guardasse a lei, e esse foi o caso, o povo seria amaldiçoado, sofreria a ira de Deus. E aí, a lição dessa semana, ela transcorreu sobre um estudo sistemático do Salmo 103. E nós vimos aqui, na parte todos de pé, de que muitos estudiosos, eles acreditam que a lei, entre aspas, de Moisés e os mandamentos de Cristo, eles são opostos. Eles não têm nada a ver, tá? Que os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Sinai é uma coisa, e os mandamentos de Cristo já no Novo Testamento, na era da graça, são outra coisa completamente diferente. Mas será que são coisas opostas? Bom, a lição dessa semana deixou claro que não. Que mesmo no período mosaico, as promessas da antiga aliança, elas são as mesmas das promessas da nova aliança. Que no período mosaico, os mandamentos de Deus são os mesmos do período do Novo Testamento. Nós vimos na lição da semana passada de que Cristo quem deu a lei lá no Monte Sinai para Moisés. Porque Cristo é Deus. E foi Ele quem deu os seus mandamentos para o povo de Israel. Foi Ele quem fez a aliança antiga com o povo de Israel. O problema é que o povo de Israel quebrou essa aliança e por isso Deus teve que refazer uma nova aliança. Bom, mas o Salmo, ele descreve, dentre outras coisas, de que o povo, ao receber a aliança de Deus, ao conhecer a sua lei e praticar a sua lei, cantavam e louvavam a Deus por isso. Ou seja, a lei de Deus não é pesada, a lei de Deus não é um fardo. A lei de Deus é santa, justa e boa. Guardar a lei de Deus não deve ser algo obrigatório, também não deve ser um peso, mas um ato de amor. Isso mesmo, um ato de amor. Bom, a lição prossegue e ela tratou a respeito da importância das definições, né? E o conceito de benefício que aparece no Salmo 103, ele diz respeito a algo bom que foi feito. Algo bom que foi feito. E o que Deus fez de bom pelo seu povo? Bom, ao dar a sua lei, Deus também estava prometendo que se o povo guardasse a sua lei, o povo seria o quê? Abençoado. E Deus, na verdade, já vinha abençoando o povo de Israel, quando os livrou da terra do Egito, quando os levou para Canaã, quando derrotou seus inimigos. Então, Deus ele já vinha demonstrando os seus feitos, já vinha demonstrando os seus benefícios para com o seu povo. Mas quando a gente entende o que realmente significam a antiga e a nova aliança, principalmente a antiga aliança, a gente vai perceber que o povo, eles não sabiam necessariamente de que tanto a antiga aliança quanto a nova, elas tratam de uma aliança superior, que é a aliança eterna. Isso mesmo, a aliança eterna. Deus estabeleceu um pacto, um compromisso com a humanidade, é um compromisso eterno, é uma aliança perpétua que não pode ser quebrada.
Na verdade, a aliança nunca foi quebrada da parte de Deus, ela foi quebrada da nossa parte. Então veja, a aliança de Deus lá no Sinai com o povo de Israel através de Moisés, ela já era uma tipificação do Evangelho de Cristo, que aponta para Jesus, das boas novas de salvação. E a gente vai encontrar isso em todo o Antigo Testamento. Mas a lição prossegue e ela mostra que mesmo na Antiga Aliança havia graça. Isso mesmo. Quando Deus chama Noé por graça. Quando Deus chama Abraão, Deus chama Abraão por graça. Quando Deus escolhe Israel para ser o seu povo, Ele escolhe Israel por graça. O que é a graça? É um favor imerecido. Graça não é algo que eu faço e que torno-me merecedor ou digno de ser aceito por Deus. Graça é o olhar misericordioso, amoroso de Deus para comigo. Graça é Deus enxergar em mim um filho, ainda que eu seja rebelde ou pecador. Mas Deus me olha como um filho que é amado por seu pai, que seu pai está disposto a fazer tudo pelo bem-estar do seu filho, pela salvação do seu filho. Então, mesmo na Antiga Aliança, nós já vemos o tema da graça. E a graça é um dos componentes do Evangelho. Então, veja, mesmo no Antigo Testamento, mesmo na Antiga Aliança, a graça já estava presente como um anúncio do Evangelho. Então, no Antigo Testamento, você encontra a tônica do Evangelho, que é as boas novas de salvação. Que é Deus olhando com compaixão, com misericórdia para com os pecadores e oferecendo a eles a redenção. Bom, nós vimos também que muitas pessoas têm dificuldade para entender o amor e a ira de Deus. Por quê? Porque, quer queira ou não, na Antiga Aliança, quando Deus deu a sua lei ao povo, Ele também deixou claro, se vocês transgredirem as minhas leis, vocês vão ser punidos, vão sofrer as consequências. Eu sou amor, mas sou justiça. E um Deus justo não pode deixar que a sua lei seja pisada, quebrada, sem que haja algum tipo de consequência. Então, muitas pessoas elas têm essa dificuldade de entender ou de harmonizar o amor de Deus com sua ira, porque a Bíblia, em algumas partes, principalmente no Antigo Testamento, mostra um Deus aparentemente irado, né? Aí você olha para o Novo Testamento e vê um Jesus mais paz e amor, curando, fazendo milagre, fazendo bem, né? Amando todo mundo. E aí você pensa, bom, então o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Não. Mesmo no Antigo Testamento, Deus é amor, Deus é graça, Deus é justiça, Deus perdoa, Deus abençoa. Só que, quando Deus deu a sua lei, Ele esperava que o povo cumprisse a sua lei. E se a gente não cumpre uma lei, o que acontece? Digamos que você está dirigindo em alta velocidade e ultrapassa o sinal vermelho. Existem leis de trânsito. E nessas leis de trânsito, se você avança o sinal fechado, você pode ser multado ou até preso. Principalmente se você provoca um acidente. Se você atropela alguém e mata essa pessoa, você vai responder criminalmente por isso. Mesmo que você seja uma pessoa boa, mesmo que você nunca tenha cometido nenhum crime, você tem que ser julgado. E o juiz, quando dá a sentença, ele não está sendo mau. Ele está dando a sentença porque ele está cumprindo a lei. Então Deus, quando Ele pune o pecador, Ele não está sendo mau. Ele está apenas cumprindo a lei, porque Deus é justo. Deus é justo. Entende? Então, a ira de Deus, ela está contra o pecado. A ira de Deus, ela vem da transgressão da sua lei. A ira de Deus é uma consequência de nós desobedecermos a Ele. Entende? A ira de Deus não é um componente do seu caráter. Não, a ira de Deus é uma consequência da nossa falta de fidelidade, de compromisso para com Ele. E a ira de Deus é contra o pecado, não contra o pecador. Bom, mas a lição ela prossegue, ela mostrou para a gente que só há um evangelho. Nós temos 4 evangelhos, né? 4 evangelistas que escreveram narrativas complementares a respeito da história de Jesus. Sabemos que Jesus é o próprio evangelho, mas mesmo no Antigo Testamento nós encontramos porções do evangelho. A graça, o perdão de Deus, a sua aliança eterna, tudo isso são componentes do evangelho. Então, não existe, na verdade, vários evangelhos. Existe apenas um único evangelho. E nós vimos
que, por mais que aparentemente as leis dos tempos antigos, a antiga aliança, a lei dada por Deus a Moisés, né? E aparentemente os novos mandamentos de Deus na pessoa de Cristo no Antigo Testamento, por mais que na cabeça de muitos pareçam que há uma oposição, não há, é uma complementariedade. A antiga aliança se completa na nova. A nova aliança, ela tem as vivas promessas da antiga. A antiga aliança falava da salvação e a nova aliança também. E sabe, Deus exige de mim e de você obediência. A serva do Senhor, ela diz, se a vida eterna nos fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Para irmos para o céu, para herdarmos a vida eterna, nós precisamos demonstrar obediência a Deus. O Evangelho é a salvação. Nós somos salvos pela graça, não porque merecemos, mas porque Deus nos ama. Cristo Jesus nos justificou lá no Calvário e nos deu a salvação. Porém, uma vez salvo, não é salvo para sempre. E eu preciso agora guardar a lei de Deus como uma demonstração de que eu estou salvo, mas também de amor para com Deus. Então que durante essa semana, você que estudou a lição, você tenha refletido e aprendido de que o Evangelho é um só, de que a antiga e a nova aliança se completam, de que nós devemos bendizer ao Senhor, dentre outras coisas, porque Ele faz uma aliança eterna com a gente, de que o Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. Deus exige de nós obediência no passado, no presente e no futuro. Mesmo no céu, mesmo no novo céu e na nova terra, nós teremos que obedecer à lei de Deus. Porque obedecer à lei de Deus é prova de amor. Amém? Bom, essa foi a lição de jovens dessa semana. Que Deus te abençoe.